Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo e estamos no módulo 2 do nosso curso de regularização de veículos. Esse é o módulo que a gente vai falar sobre aqueles veículos que estão sem documentos. É possível regularizar um veículo sem documentação? Sim, é possível e é isso que nós vamos estudar, especialmente a uso capião. Existem alguns cenários que levam o adquirente desse veículo buscar a ação de uso capião. São algumas situações em que, se ele não conseguir isso judicialmente, ou seja, se ele não fizer isso judicialmente, não há outro meio dele conseguir resolver a questão. E aí ele vai ficar com o veículo, mas não vai poder regularizar, não vai poder circular com o veículo. Vamos para o slide e ver algumas situações que podem levar essa ação de uso capião. Vamos lá. Então a primeira situação é aquela em que o vendedor morreu ou o inventário não termina. Então você comprou o veículo, mas quando o proprietário anterior foi passar o veículo, ele faleceu. Ou você já comprou o veículo, mas a pessoa já tinha morrido e às vezes há muitos anos, às vezes décadas, você compra lá dos herdeiros de um possuidor. E aí ele conta, olha, a pessoa já morreu e eu não tenho como transferir o documento. Ou então a segunda situação, que é o inventário que nunca termina. A pessoa faleceu, os herdeiros estão fazendo o inventário, mas o inventário já está há 5, 10, 15, 20 anos. Há inventários que levam muito tempo. Porque não é só aquele veículo que provavelmente está sendo inventariado. Às vezes tem vários imóveis e os herdeiros não conseguem pagar os impostos de transmissão causa-mortes, e aí pode ter disputa entre os herdeiros, mas é possível então adquirir esse veículo pela uso capião. Seja então quando o proprietário morreu e não foi feito o inventário, ou um inventário que está durando muito tempo. Vamos ver outra situação. Quando perdeu o contato com o vendedor ou ele se recusa a assinar. Então você comprou o veículo, mas por qualquer razão não transferiu o veículo. E aí ele passa lá 2, 3, 4, 5 anos, e aí você entra em contato com o vendedor e fala, olha, lembra que eu comprei aquele veículo? E ele fala, não, agora eu não assino mais, me devolve o carro, eu não vou assinar, eu cobro tanto para assinar. Nessa situação também cabe a ação de uso capião. Se ele se recusar a assinar e você comprou esse veículo, pagou, também cabe a ação de uso capião. Uma terceira hipótese, olha no slide, é quando o vendedor está doente e não consegue assinar. Ou você comprou o veículo de uma empresa e essa empresa fechou. Então você comprou lá o veículo da pessoa, mas ela não morreu, como naquela situação anterior. Mas ele está muito doente, não consegue ir no cartório reconhecer firma. Ou então você comprou o veículo de uma empresa e essa empresa fechou, você não tem contato, não consegue assinatura. Cabe ação de uso capião também. É possível regularizar por meio de uma ação judicial. Outra hipótese, vamos para o slide. Quando desconhece o proprietário do veículo. Isso porque você pode ter comprado o veículo, eu naquele primeiro módulo até recomendei que não fizesse isso, mas foi passando de mão em recibo em branco, e aí chegou em você e você decidiu comprar. É possível regularizar? É possível. Eu recomendei que não fizesse isso porque implica em custos, em tempo, mas é possível. Então você está lá com um documento, tem lá o CRV, o DUT do veículo, mas não está assinado para transferir para você. Está em nome de alguém lá que você não sabe quem é e por mais que você pesquise, não encontra essa pessoa. Dá para entrar com o uso capião? Dá para entrar com essa ação. E é possível também, então, regularizar. Vamos para a última hipótese, assim, mais provável das ações de uso capião para bens móveis, como os veículos. O carro abandonado. Então, você viu lá na frente da tua casa, da rua de cima, que tinha um carro lá que está abandonado, já está crescendo mato. Eu posso ir lá e tomar o veículo? Olha, se você fizer uma pesquisa ali com os vizinhos, sabe de quem é esse carro? Não, não sei. Nossa, esse carro aí está há muito tempo, ninguém fala que é dono. É possível você pegar esse bem e tornar ele seu por meio de ação. Puxa, mas não é errado isso? Não. O Estado prefere que alguém dê a função social a esse bem, ou seja,
produza com ele, use a coisa do que deixe abandonado. Então é possível fazer também a uso capião de bens abandonados. Existem também outras situações mais raras para uso capião, mas essas são os cenários mais prováveis de uma ação de uso capião para quem adquire um veículo antigo. Agora um detalhe, é possível a ação de uso capião, que eu vou explicar os detalhes agora, não só para carros, mas também para motos, caminhões, carretas, qualquer bem móvel. Vocês devem ter ouvido falar da uso capião para imóveis, terrenos, casas, apartamentos, mas também para bens móveis também é possível. Então, não só carros, mas motos, caminhões e assim vai. Esse curso é direcionado para quem é leigo, ou seja, não é advogado, não é um juiz, um promotor, mas eu preciso passar para vocês dois tipos de uso capião e vou tentar passar isso numa linguagem mais fácil para que todos possam entender. Existem dois tipos da uso capião. Tem a uso capião ordinária e a extraordinária. Vamos para o slide que eu vou mostrar isso para vocês. Então, na uso capião ordinária, você precisa ter uma posse mansa e pacífica durante 3 anos com justo título e boa fé. O que significa isso? Que você está ali de boa fé, não está fazendo nada errado para pegar aquele veículo. Você comprou efetivamente esse veículo, mas não comprou da forma certa, assinando o DUT, passando para o teu nome. Ou fez um contratinho de compra e venda, ou foi um contrato verbal, ou alguém deu esse veículo para você, mas como eu falei, sem documento, não transferiu, tem dupla transferência e foi pegando o recibo em branco. Você está de boa fé, você tem vontade de ser dono, fez essa negociação, mas não fez da forma correta ali com a transferência do documento. E ela é mansa e pacífica. O que significa isso? Que você não teve a contestação por ninguém. Você está com o bem durante certo tempo e ninguém contestou, ninguém falou nada, ninguém entrou com uma busca e apreensão, não te mandou uma notificação para devolver o veículo. Então, se esses requisitos forem apresentados, nós temos a uso capião ordinária, que é aquela mais comum. E se for neste caso, o tempo para obter a propriedade desse veículo é de 3 anos. Então, se você ficar com 3 anos o veículo, ninguém contestou nesse prazo e tem esse justo título e boa fé, ou seja, pegou lá, pagou, tem um comprovante que pagou lá R$5.000 e a pessoa te dá um documento em branco ali, já vale. E a segunda espécie, o segundo tipo de uso capião é a extraordinária. Vamos para o slide. Na uso capião extraordinário, então, você também tem que ter a posse mansa e pacífica. O que significa isso? Ninguém está contestando a sua posse. Ninguém falou para devolver, te mandou notificação, entrou com ação, nada. Você está lá bastante tempo e ninguém contestou. Só que agora não são mais 3 anos. Você vai ter que ficar com esse bem sem ninguém contestar por 5 anos. E nesse caso, não precisa de boa fé ou justo título. Então você está com o carro e por 5 anos ninguém contestou, mas você não pagou por ele, não tem um documento para comprovar. Lembra aquele exemplo que eu dei do carro abandonado? Esse é o exemplo. Você foi lá, pegou o carro que está abandonado, ninguém contestou, porque se contestar você vai ter que eventualmente devolver, mas pegou o veículo, está lá 5 anos com ele, ninguém falou nada, você não tem nem o documento dele, mesmo assim é possível a uso capião dele. E ainda que esse curso não seja voltado para advogados, juízes, promotores, é para quem é leigo mesmo, eu vou mostrar para vocês o fundamento legal, ou seja, onde está na lei essa possibilidade. Vamos para o slide. Olhem só, então no Código Civil, que é a lei que regulamenta a relação entre as pessoas, entre os particulares, nós temos 2 artigos, o 1260 e 1261. No 1260 está aquela espécie de uso capião que eu falei ordinária. É aquele que possui coisa móvel, então móvel, um carro, um caminhão, uma moto, como sua, contínua e incontestadamente, ou seja, ninguém contesta, ninguém fala nada, durante 3 anos,
com justo título. Justo título é aquele documento que pode ser um recibo, um contrato de compra e venda, um pagamento que você fez, e de boa fé, ou seja, não está enganando ninguém, você acredita que aquilo é seu mesmo porque você pagou por aquilo. Vai adquirir a propriedade. E o 1261, se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produz o uso capião independentemente de título e boa-fé, ou seja, não importa se você pagou ou não pagou, se está 5 anos com a coisa, vai ser sua a coisa. Para algumas pessoas pode até parecer estranho o uso capião, quer dizer então que o Estado vai tirar a propriedade de uma pessoa para passar para outra? É isso mesmo. O Estado vai reconhecer que alguém tinha propriedade, e essa pessoa vai ser chamada no processo, mas que essa pessoa não deu a função social da propriedade, ou seja, ela não produz nada. O Estado prefere que alguém fique com essa coisa e dê uma função para ela, use para o seu transporte, para o seu lazer, do que deixar a coisa abandonada, não se importar com ela. E calma, não precisa se preocupar. Nossa, o Estado está tirando minhas coisas. Calma, você vai ter direito de se defender e essa pessoa vai conseguir usucapião se ficar 3 ou 5 anos, depende da espécie da usucapião, e ninguém falar nada. Então não é de um dia para o outro que a pessoa pega a sua coisa e vira dela. Não, imagina, 5 anos. A pessoa não vai perceber que levaram o carro da frente da sua casa ali, aquele carro abandonado, que você deixou 2, 3 anos abandonado ali. Se você perceber, aí você pode contestar. Pode contestar fazendo um boletim de ocorrência, mandando notificação para a pessoa. E ela não pode fazer usucapião. Agora, é como acontece em imóvel. O cara entrou no teu terreno. E no terreno os prazos são maiores. Tá 15 anos no imóvel. Se você não falou nada, aí o Estado prefere dar para essa pessoa. Então não é um dia, um mês, um ano. É 15 anos. E veículo, o prazo é menor. 3 ou 5 anos. Dependendo se tem justo título ou não tem. Mas mesmo assim é muito tempo. Então não precisa ficar com medo das pessoas tomarem seus bens. Isso é para ajudar a economia, né? É melhor para o Estado e para a coletividade que as pessoas que tenham algum justo título, ou mesmo não tenha, mas exerça durante um tempo aquela posse e transforme isso em propriedade. Agora um detalhe, não é qualquer bem que pode ser usucapido. Usucapido é o termo que a gente chama daquela coisa que está sendo objeto da usucapião. E não é qualquer bem que pode. Vou mostrar para vocês. Aqui é uma relação, então, de bens que podem ou não ser objeto de usucapião. O que pode ser usucapião? Bem particular. Então, bem de uma empresa, bem de uma pessoa física, mas não pode bens públicos. Então, se esse veículo, se esse caminhão, se essa moto, e isso também vale para bens imóveis, terreno, casa, forem do município, do estado, da União, da Caixa Econômica Federal, esquece. Esses bens não podem ser usucapidos. Não adianta entrar lá num pátio que tem lá uma ambulância antiga e é do município e querer usucapir isso. Não, isso não vai acontecer. A coletividade não vai perder, porque o Estado é essa coletividade. Então, não perde. Só particular é que pode perder. Então, seja pessoa física ou jurídica, uma pessoa natural, uma empresa, esses podem perder. Pessoas, bens públicos, não. Outro detalhe, tem que ter vontade de ser dono da coisa. Agora, não é uma vontade de um querer simplesmente, é uma vontade jurídica. A gente vai falar mais daqui a pouco, mas você tem que ter a vontade e exercer a posse da coisa como se fosse o dono. Se alguém alugou o carro para você, você está exercendo a posse da coisa, mas não com vontade de ser dono, mas numa relação de contrato. Você paga um aluguel para a coisa. Aí você não está com vontade de ser dono juridicamente. Claro, todo mundo gostaria de ser dono de tudo, mas não é essa vontade. Então, tem que ter vontade de ser dono. Você acredita que é o dono da coisa. 2 outros detalhes importantes. A usucapião não pode ter oposição física ou jurídica. Se preencher os requisitos, a outra pessoa não vai poder tirar de você. Então, ela não pode vir querer tomar de você a coisa. Se você já entrou, se você já está com os requisitos da usucapião, ela não vai poder tomar a coisa de você. Inclusive, a usucapião é possível para defesa. Então, imagina que você já está com o veículo lá,
há 10 anos. Então certamente já garantiu o tempo, que era 3 ou 5, mesmo de 5 já garantiu. E aí você está com esse veículo há 10 anos. Você não entrou com a usucapião ainda, mas se aquele que é o proprietário, que está no documento, entrar com uma ação contra você, de reintegração de posse, por exemplo, para pegar a coisa, você pode alegar a usucapião. Fala, não, você está entrando com a reintegração de posse, mas eu já estou com a coisa há 10 anos. E aí você consegue impedir aquela ação dele de reintegração de posse. Por quê? Porque você já tem a usucapião. Então ele não pode nem pegar com a força física a coisa, nem juridicamente se você preencher os requisitos. E um último detalhe, essa posse dos 3 ou dos 5 anos tem que ser ininterrupta. Ou seja, não pode ter paradas. Você fica com a coisa, depois devolve, depois abandona, depois volta para você. Não, tem que ser contínua, ininterrupta, não pode ter paradas. Ainda sobre esses bens que não podem ser usucapidos, vamos olhar aqui hipótese em que não pode. Nós já falamos de bens públicos, mas existem outras. Olha só. Veículos gravados com garantia. O ato é clandestino. Então, você comprou um veículo, financiou junto ao banco. Esse bem não vai ser usucapido. Então, enquanto você está pagando as parcelas lá, não adianta parar de pagar a parcela e falar, não, agora eu vou ficar aqui com o veículo e não vou pagar as parcelas e vou usucapir. Não, os tribunais entendem que essa posse é clandestina. O proprietário é eventualmente o banco, dependendo do tipo de financiamento que foi feito, e você tem que pagar essa parcela. Há uma relação de contrato. Sempre que tiver uma relação de contrato, a tua posse não dá direito ao usucapião. O mesmo vale para contratos de locação. Não adianta querer alugar o veículo e depois falar assim, não, agora eu vou parar de pagar e vou pegar o usucapião. Se tiver um contrato em vigência, mesmo que você descumpra o contrato, você não vai ter direito a usucapião. Olha outra hipótese aqui. Mero detentor em cumprimento de ordens ou instruções. Então, se você é um motorista, por exemplo, do carro e está sob ordens do teu chefe, do teu patrão, você não vai usucapir. Você pode estar 10 anos com o carro, mesmo que ele esteja na sua casa. Você não vai usucapir, porque está em cumprimento de ordens. Todas essas hipóteses que eu estou mostrando para vocês foi retirado da lei. Então, é que eu não vou ficar mostrando artigo por artigo, mas já saibam, se você está em cumprimento de ordens, você não pode usucapir a coisa. Então, se emprestou o carro para você trabalhar na empresa ou alguma coisa assim, não dá para usucapir a coisa que lhe foi emprestada pela empresa para você exercer o seu trabalho, sua função. Mas um alerta, cuidado com o contrato de comodato. Comodato é aquele empréstimo gratuito. Sabe quando você empresta alguma coisa para alguém, mas não vai cobrar nada? Olha, fica lá no meu apartamento, não vou lhe cobrar nada por isso, ou fica com o meu carro, não vou lhe cobrar nada por isso. Isso é o que a gente chama de comodato. Mas cuidado, porque se você fizer um comodato, que é esse empréstimo gratuito, verbal, pode ser que a pessoa para quem você emprestou fique lá 5 anos e entre com a ação de usucapião. Aí você fala, poxa, mas eu emprestei, você não pode usucapião. Aí ele vai falar, não, você não emprestou nada, cadê o contrato? Puxa, e aí você não tem um contrato que emprestou para a pessoa. E aí ela pode conseguir usucapião. Então cuidado, vai fazer um empréstimo para a pessoa gratuita? É possível? Não tem direito ao usucapião? Não, mas faz um contrato por escrito para registrar isso. Porque se ficar só verbalmente, pode ser que você não consiga fazer a prova e aí você perca. Então cuidado ao emprestar as coisas, né? Faça por contrato. Uma característica bem peculiar, bem importante da usucapião é que os prazos podem ser transferidos para outras pessoas. Então, se eu estou na posse de um carro há 2 anos, eu posso transferir isso para outra pessoa e vai somar o tempo, ou seja, meus 2 anos vão somar com o tempo dela. Para ela conseguir a usucapião, ela só precisa de mais 1 ano, por exemplo. Lembra que aquela primeira forma ordinária eram 3 anos? Então, se eu estou há 2 anos e ela fica mais 1 ano, ela já consegue a usucapião. E para isso é importante fazer um contrato de transferência, porque ela vai conseguir provar que tinha esses 2 anos e ela fica lá mais 1 ano. E se for a extraordinária, eu estou há 2 anos, transferi os 2 anos para ele, ele só precisa de mais 3 anos agora para dar os 5 anos.
Então é possível transferir o tempo, seja por contrato ou também em caso de falecimento. Então eu estou há 2 anos com o veículo, eu faleci. O meu filho vai poder pedir usucapião, só que ele precisa de mais 1 ano. Ele vai poder somar o meu tempo com o dele. Vocês talvez já tenham ouvido falar que agora é possível a usucapião em cartório. Para imóvel é possível usucapião em cartório, mas para bens móveis como carros, motos, não. A Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, é para bens imóveis. Para veículo vai precisar entrar com ação, não dá para fazer em cartório. E outro detalhe que muitos vão gostar: quando você consegue a ação de usucapião, as dívidas do veículo de PVA, por exemplo, são zeradas, porque a usucapião é uma forma originária de adquirir a propriedade. Então, se o veículo tem débitos, esses débitos vão sumir. Você vai conseguir o veículo zerado, sem dívidas. Olha que vantagem, é muito bom isso, porque não vai transferir a dívida do antigo para você, vai sair zerado. Isso acontece com imóveis também, mas para nós que nos interessa aqui os bens móveis, veículos, carros, não sei o quê, fica zerado. Ah, legal, entendi o que é usucapião, os tipos de bens que podem ser usucapidos, entendi também quais bens podem ou não ser usucapidos, mas como que eu provo esse usucapião? Existem várias formas numa ação judicial de fazer essas provas. Olhem só, você pode juntar uma série de documentos. Esses aqui são os básicos, mas se tiverem outros documentos também vale a pena juntar. A primeira é uma certidão de inexistência da ação. Então o advogado vai tirar uma certidão no fórum para demonstrar que ninguém entrou com uma ação para pegar esse veículo, uma reintegração de posse, uma busca e apreensão do veículo. Então precisa provar que não tem. Lembra que eu falei que a posse tem que ser mansa e pacífica e ninguém contestou? Essa certidão é que vai provar isso. Segundo, recibos, notas fiscais de reformas. Então, se você mandou fazer uma reforma, comprou rodas novas, fez uma reforma na lataria, na mecânica, é importante que você guarde as notas fiscais ou recibos, porque vai ter um recibo de 2 anos atrás. Você já prova que está 2 anos o carro com você. Então, se você demonstrar que tem lá documentos antigos, esse prazo está contando. Então, sempre que fizer uma reforma, comprar alguma coisa para ele, pede para colocar o seu nome e a placa do veículo, porque aí já vai estar garantindo, provando essas datas. Outro, um BO de acidente. Se acidentou com o veículo, pega lá o BO, vai constar a placa e vai constar o seu nome. Isso prova também o tempo que você está com ele. Teve um acidente há 5 anos atrás? Puxa vida, você acabou de provar há 5 anos. Outra, é a única hipótese em que multa é boa, olha só, multa com o veículo. Você tomou uma multa há 2 anos com o veículo, o policial te parou, aplicou uma multa, alguma coisa nesse sentido? Olha só, a multa é boa nesse caso, porque você vai poder usar como prova de que estava conduzindo esse veículo já há 2, 3, 4, 5 anos. Também as fotos podem ser objeto de prova, então você usa fotos que você tenha. E aí a foto de 1, 2, 3 anos atrás, reformando o carro, passeando num encontro. Olha, esse encontro é o de 2017. Eu já estava com o carro nesse encontro. Tá lá a placa 2017, encontro de Chevettes. Então, você pode fazer essa prova também. E por fim, se você tiver lá um contrato particular, que eu já recomendei que vocês façam. Quando comprem um veículo, faz um contratinho ali particular, né? Faz um modelinho mesmo que seja simples. Por quê? Porque já vai constar a data ali nesse contrato. Se reconhecer a firma, melhor ainda, vai no cartório, reconhece firma, porque agora você consegue provar o tempo que você tem. E ele é aquele de justo título. E aí o prazo é só de 3 anos para usucapião. Ah, legal, eu entendi usucapião como prova. Tá, mas quanto que eu gasto para isso? Quanto que eu vou gastar para entrar com essa ação? Bom, primeiro, como eu falei, é uma ação judicial. Não tem como fazer a usucapião sem ação. Você vai precisar entrar com uma ação. Então vai ter custas do processo e honorários advocatícios. Para todo veículo vai valer a usucapião? Não. Porque se é um veículo de valor pequeno, 2, 3 mil, você vai gastar mais do que isso só com a ação de usucapião. E aí pode não valer a pena. Agora um carro de 50, um carro de 100 mil, certamente vai valer a pena. Outros você vai ter que calcular. Um carro de 20, será que vale a pena? Aí vai depender o quanto você quer
aquele carro, quanto você quer regularizar aquele carro que está sem documentação. Eu vou mostrar para vocês agora alguns custos, eu vou explicar esses custos, mas eles são aproximados, depende do estado que você está, né, da unidade federativa que você está, e depende do valor do veículo. Olha só, eu vou dar o exemplo aqui no estado de São Paulo, mas vai variar as custas processuais de 1 a 4% da tabela FIPE desse carro. Então, isso é para entrar com a ação de custas que você paga para o estado. Então, por exemplo, seu tabela FIPE é 30 mil reais, você vai pagar 300 reais de custas. Alguns estados cobram mais, até 4%. Então, 1.200 reais de custas para entrar. Em média é isso, é de 1 a 4% do valor do veículo. Se você não tem tabela FIPE, mas tem lá um contrato, o valor do contrato ali que você pagou, também vai considerar esse valor. Ah, paguei 30 mil no carro. Ah, e nesse meu estado cobra 2%. Então você vai pagar lá 600 reais. Mas em média é isso, de 1 a 4% do valor do veículo. Será que eu posso pedir justiça gratuita? Sim, você pode pedir justiça gratuita. E se pedir justiça gratuita, não paga essas custas do processo. Essa e outras que nós vamos falar daqui a pouco. Mas entendam, não é fácil conseguir justiça gratuita. Afinal, você está tentando regularizar um veículo antigo. Ora, você está lá com um SP2, que é um carro de valor alto hoje em dia, extremamente valorizado. O juiz não vai acreditar que você é pobre assim. Então, nem sempre vai conseguir. A não ser que seja verdadeiramente uma pessoa que ganha lá 1.000, 2.000 reais e está tentando regularizar o veículo. Aí é possível. O juiz vai pedir seus comprovantes de rendimento, seu holerite, sua declaração de imposto de renda, seu extrato dos últimos 6 meses para ver se você tem direito. Se não, tem que pagar essas custas. Outra custa que vai ter que pagar no processo também é para a citação do proprietário. Aquele que consta lá no documento vai ser chamado no processo. Você vai ter que citar ele, ou por carta ou por oficial de justiça. E vai gastar ali entre 30 a 150 reais para fazer essa citação. E também vai ser publicado um edital, vai ser publicado em jornais, chamando as pessoas para, se tiver interesse nesse veículo, eu falo interesse não é, claro, querer aquele carro, mas tiver um interesse jurídico, porque é o proprietário, porque também adquiriu aquele veículo, também tem que publicar um edital, que custa entre 500 a 1.000 reais. Então só de custas aí a gente já tem uns 2.000 reais de custas, pelo menos. E ainda vai ter que pagar os honorários do advogado. Para entrar com essa ação, o advogado vai cobrar honorários. Cada estado define um valor mínimo para o advogado cobrar. E esse valor é mínimo, ele pode cobrar mais. Vamos dar uma olhadinha no estado de São Paulo, quanto o advogado pode cobrar como valor mínimo, não é máximo. Existe uma tabela de honorários e no estado de São Paulo o advogado pode cobrar R$ 5.358,63 ou 20% do valor. Isso é o valor mínimo. Máximo ele pode cobrar quanto quiser, mas cabe você decidir se vale a pena ou não. Essa é uma referência, então saibam que mais ou menos de 5 a 10 mil reais vocês vão gastar para entrar com essa ação de uso capião. É possível conseguir um advogado que cobre menos do que isso? É possível, mas a tabela não recomenda e esse advogado vai ter que justificar o porquê está cobrando menos. Às vezes é um parente, ou o veículo é um valor muito pequeno, e aí pode justificar. Mas como regra, este é o valor. Então de 5 a 10 mil reais mais ou menos é o valor. E quanto tempo dura essa ação? Essa ação dura, isso depende também de cada estado, de cada comarca, que é onde você entra com a ação, mas em média de 1 a 3 anos. Pode durar um pouco mais, pode durar um pouco menos, mas em média de 1 a 3 anos essa ação. Por isso que eu falei lá no primeiro módulo, para evitar comprar esse tipo de carro. Porque você vai ter um custo aí de 5, 7 mil reais, em média, e vai demorar de 1 a 3 anos para regularizar esse veículo. Enquanto isso, não pode circular com o veículo. Mas, como eu falei, em algumas hipóteses pode justificar. Se você já tem o bem nessa condição, vai ter que entrar com o uso capião, vai ter que ter esses custos e esse prazo para regularizar. Ou então, se vale muito a pena comprar aquele veículo porque ele tem um alto valor e é um bom negócio. Bom, espero ter esclarecido essa figura que alguns já ouviram falar, mas certamente não tinham tantos detalhes de quando entrar, para que tipo de bens, quais as espécies, como fazer essa prova, quanto tempo dura a ação, qual o valor. Qualquer coisa, me avisem, mandem mensagem. Até mais!